Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 38 minutos. Hoje é quinta-feira, dia 25 de agosto. Um corpo decapitado foi encontrado dentro de um veículo incendiado nesta madrugada. Glauco Paza, este caso tem a ver com aquele outro que nós falamos ontem, de uma cabeça que foi encontrada aqui na Vila Cruzeiro, em Porto Alegre. Glauco Paza, bom dia, Glauco. Bom dia, André. Bom dia a todos. Que assunto, hein? Mas é necessário tocar nesse assunto, sim, porque a violência aqui na capital gaúcha, segundo informações da polícia, o corpo carbonizado estava no banco traseiro de um veículo, achado incendiado no começo desta madrugada. E o delegado Ebert Moreira acredita que a cabeça encontrada na manhã de ontem, na Vila Cruzeiro, aqui na zona sul da capital, pode ser deste corpo encontrado carbonizado. A polícia aguarda o resultado da perícia para identificar este corpo, André. E a investigação também, o próprio delegado falou para a gente ontem que há a possibilidade de uma briga entre grupos, né? E por isso a polícia está atenta, Glauco. E não é uma coisa nova esta briga entre grupos, facções criminosas, só que ela reacendeu depois de um determinado tempo. Por isso, ações mais intensivas da polícia, da Brigada Militar nessa região, principalmente aqui na região da Zona Sul de Porto Alegre. Bom, detalhe, ontem de manhã foi encontrada essa cabeça, mas o carro foi incendiado somente na madrugada, porque os próprios bombeiros foram chamados para apagar o fogo. E depois que apagaram, então, o incêndio, o carro ficou, né, todo queimado, e aí sim que foi encontrada o resto, o corpo, né? E agora a polícia vai identificar se este corpo, né, tem a relação com aquela cabeça encontrada. Meu Deus do céu! E aí a polícia investigando se há rivalidade, se há mais uma disputa entre grupos rivais acontecendo aqui na capital gaúcha. Seguimos até já, Glauco, 11h40. E atenção, 90 cães em situação de maus tratos foram resgatados depois de serem encontrados presos e sem alimentos. É o destaque que abre o Giro de Notícias pelo Estado. Segundo a polícia, a maioria dos cães estava com ferimentos, presos, sem água e sem comida. Os animais foram encontrados durante uma fiscalização em uma propriedade rural em Barão de Cotegipe, na região norte do estado. Os cachorros são da raça veadeiro pampiano, usada para caça no Brasil. O responsável pelos cães, um homem que possui registro como colecionador, atirador e caçador, foi preso em flagrante pelo crime de maus tratos. Os bichinhos foram resgatados e levados para um abrigo temporário. Adivinha o que tem dentro do freezer? Carne vencida e sem procedência. A Força Tarefa da Segurança Alimentar fiscalizou 7 mercados em Tapes. O resultado, mais de 2 toneladas de produtos estragados, fora da validade e acondicionados de forma inadequada. Olha só, André, foi preciso um caminhão para levar os alimentos. Vai um chimarrão, André? Só que não, 20 mil dólares estavam escondidos dentro dessa mateira, encontrados pela Polícia Rodoviária Federal. O motorista foi abordado na BR-290 em Uruguaiana. Ele levaria o dinheiro para o Uruguai. O homem foi preso em flagrante. A quantia equivale a mais de 100 mil reais. A imagem é desesperadora. Um casal chega até o batalhão da Brigada Militar em Canoas com o filho de 2 anos já desacordado. Os policiais que estavam saindo em patrulha prestaram os primeiros socorros. Como o menino estava em convulsão, ele precisou ser levado até o Hospital Nossa Senhora das Graças. Após atendimento médico, a criança passa bem. Ufa, que susto! Que susto a gente vendo essa criança sendo atendida. Mais uma vez aí, o casal em desespero foi até a Brigada Militar para receber esse atendimento. Olha os dois chegando desesperados, Glauco. E agilidade. Desesperados. Sim, e ainda teve que ser levada a criança para o hospital. Imagina, criança que já estava em convulsão, ou seja, já estava há bastante tempo. Ela estava engasgada ali, os primeiros procedimentos. Levaram para o hospital e que bom que deu tudo certo. Que bom que passou, né? Passou esse susto. Sobre os dólares na mateira, isso a gente ainda não tinha mostrado, né, Glauco? Já teve dólar em tanto lugar,
No sapato já, na mateira não lembro. Na mateira ainda não tinha. E uma quantidade bastante grande, são 20 mil dólares, né? 20 mil dólares. Uma pequena fortuna, né? Estavam escondidos. Será que ele não sabia que tinha? Porque aquela história, às vezes aparece no carro, né? Dólar é verde. Verde é a cor da erva. Pois é. Pode ter dado alguma confusão ali. Muito bem, 11 horas e 43 minutos. Atenção, temos novidades sobre o caso Gabriel. E é exclusivo. Uma câmera de segurança mostra o jovem Gabriel Cavalheiro horas antes de ser abordado pela polícia, não é mesmo, Glauco? Isso mesmo, é essa câmera que a gente está vendo aí na tela, tá? Que mostra o Gabriel Marques Cavalheiro, de 18 anos, chegando a um bar lá em São Gabriel para comprar bebida, hora antes de ser abordado pela polícia, desaparecer e provavelmente ser morto. A reconstituição dos últimos passos é muito importante para identificar o que houve com ele, por quê e por quem ele foi assassinado. E essa informação é muito importante, esse detalhe. O SBT-RS teve acesso ao despacho da juíza Juliana Neves Capiotti, da Vara Criminal de São Gabriel, André, que decretou a prisão preventiva dos 3 brigadianos envolvidos na morte do jovem. Os soldados Raul Veras Pedroso e Kleber Renato Ramos de Lima e o 2º sargento Arleu Júnior Cardoso estão presos desde a última sexta-feira por determinação da Justiça Militar. Nós vamos mostrar agora partes deste documento. E o que chama a atenção, André, são os relatos de testemunhas sobre o que aconteceu no momento da abordagem. Confira. Na decisão, a juíza diz que há materialidade para afirmar que houve um crime de homicídio ao considerar como o corpo de Gabriel foi encontrado. O documento também evidencia o depoimento da dona de casa Paula Beatriz Lima da Silva, que chamou a Brigada Militar porque Gabriel estaria forçando o portão da casa dela. A mulher relatou que, durante a abordagem, o jovem foi agredido com um tapa por um dos 3 policiais, algemado e colocado dentro da viatura. Uma adolescente, que também presenciou o fato, relatou que viu as agressões a Gabriel durante a abordagem e que o garoto foi levado desacordado. Ela dá detalhes da cena, como ter flagrado quando um dos PMs desferiu um tapa derrubando a vítima. E que o policial mais alto, depois reconhecido por ela como o soldado Kleber Renato Ramos de Lima, disse que, caso não encontrassem um familiar dele, iriam largá-lo longe para não retornar mais ao local para incomodar. Segundo a testemunha, o soldado Raul Veras Pedroso agrediu Gabriel, o algemou e depois bateu com um cacetete umas 3 vezes na cabeça do garoto. Afirmou ainda que a agressão foi tão forte que Gabriel caiu e teria ficado no chão por cerca de 2 minutos. Imóvel, possivelmente desmaiado. Depois foi levantado, algemado e levado para dentro da viatura. Ela afirma que o corpo de Gabriel estava duro, sendo controlado pelos policiais, e que eles tiveram dificuldade de colocá-lo no porta-malas. Paula foi ouvida mais uma vez e confessou ter omitido informações no primeiro testemunho, como as agressões, porque teve medo de represálias. Ela afirmou que um policial deu um tapa no Gabriel, que caiu no chão, que ele permaneceu assim por um tempo, mas que mexia os braços para se levantar, e que, diante da resistência do jovem, o policial desferiu pelo menos 2 ou 3 golpes de cacetete. Em outro trecho, Paula afirma que Gabriel estava desacordado, moribundo, com o corpo enrijecido. Paula diz que o policial Raul Veras Pedroso foi o responsável pela abordagem, pelas agressões e por ter colocado o jovem na viatura. Glauco, cada vez que a gente... lembrando, este documento é o documento que a Justiça se baseou para decretar também a prisão destes 3 policiais, né? E exato. Cada detalhe, no mínimo assustador. No mínimo assustador. E temos outras novidades sobre esse caso, não é, Glauco? Nossa equipe permanece em São Gabriel e as atualizações de hoje, do que aconteceu agora pela manhã. A Paula Lima da Silva foi ouvida pela 3ª vez, a Paula que fez o chamado para a Brigada Militar. 2 agentes escolheram o depoimento na casa dela. Ontem, a polícia ouviu todos os PMs que estavam de plantão na madrugada do sumiço de Gabriel. E também apreendeu o carro de Kleber Renato Ramos de Lima. Essa é uma informação muito importante. O carro particular dele foi apreendido.
devido a essa investigação. Mas por que o carro particular? Há informações de que ele voltou ao local onde aconteceu esta abordagem e depois o sumiço, então, deste jovem. Um dos PMs envolvidos seria justamente este aí, que teve o carro apreendido. A polícia aguarda o resultado da perícia com os laudos da causa da morte do jovem. Uma reconstituição deve ser feita nos próximos dias e não está descartada a cariação. É aquela confrontação de versões entre os policiais, testemunhas, enfim, para tentar elucidar todo esse fato, André. Pois é, e é importante saber também porque esse carro que aparece agora, essa viatura, já é 4 da madrugada. Seria a segunda viatura que teria ido em direção ao local onde o Gabriel foi encontrado, em direção ao açude. Dentro deste carro, quem estariam? Outros 3 policiais ou os mesmos 3 policiais? São questões que oportunamente a gente vai descobrindo, que é muito importante isso. Ainda mais que ontem foram ouvidos os outros policiais que estavam, portanto, de plantão nessa madrugada. Glauco, quando nós conversamos aqui com a doutora Vânia, que é a advogada de 2 dos soldados, investigados... Né? Dos 2 soldados. Dos 2 soldados. Nós tentamos pegar assim, mas por que não foi feito isso? Por que não foi levado para um hospital? E ela disse categoricamente, não poderia porque não teve ocorrência. Mas neste documento em que a Justiça decreta a prisão, está ali o número do boletim de ocorrência. Né? Nesse documento tem um número, sim, de boletim de ocorrência, ou seja... O próprio comandante da Brigada Militar, conversando com a gente, o comandante Fioli, disse que o procedimento deveria ser esse, depois da abordagem, ou liberava, ou encaminhava para a polícia, ou para um hospital, enfim. São diversas questões que nós temos ainda muitas dúvidas. Estamos também aguardando o resultado da perícia, Glauco. Perícia que foi feita no corpo, perícia que foi feita nas viaturas, perícia, agora nós tivemos esta informação, né, Glauco? Que o carro de um dos policiais também foi apreendido, né? Também foi apreendido. Então, tudo isso, aos poucos, né, o inquérito vai sendo formado e nos dando uma orientação, uma direção, afinal de contas. Como morreu este homem, este jovem, o Gabriel, jovem com 18 anos, que estaria começando agora. Hoje é 25 de agosto, hoje é o dia do soldado, né? Hoje agora, André... É o dia do soldado, 25 de agosto. Ele que estaria na primeira semana no quartel, tanto queria ir para São Gabriel para entrar para o Exército lá. Eu lembro de outra parte em que a advogada disse que em momento algum os clientes agrediram esta vítima. Agora, não é o que dizem as testemunhas e o despacho da juíza é bem claro em relação a isso. Não foi ela que inventou, foi através dos depoimentos dessas vítimas, né? Que ele foi agredido, além dos tapas, com o cacetete, né? Ou os cacetetes. E segundo o documento, Glauco, né? Pelos relatos, foi tanta a violência que ele caiu, né? E até o próprio termo usado, eu até anotei aqui, é um termo que diz que ele estava desorientado. Moribundo? Moribundo. Desacordado, meio desacordado, moribundo. O corpo estava rígido e, pelo que entendi, tentaram colocá-lo na parte de trás do veículo, mas ele não entrou, que é naquela parte das grades, não conseguiram colocar nesta parte, tiveram que colocar no banco de trás do carro. Então, tudo isto, né, como dissemos, está sendo investigado e nós vamos acompanhar. Há uma possibilidade da gente conseguir um contato, temos o delegado responsável regional, talvez a gente converse com ele daqui a pouco e a gente pode ter mais detalhes e outras informações de como anda a investigação, inclusive o prazo para o final do inquérito. A polícia ela não quer expor muitas informações, essa é a realidade, porque é uma série de questões que envolvem este caso. Nós começamos com uma tendência, agora já não se sabe, é muita pergunta que não tem resposta ainda. Então a polícia tem as suas precauções, mas nós permanecemos, inclusive, com uma equipe acompanhando todo esse desenrolar dessa investigação, ou das investigações, lembrando que são duas, né? Uma no âmbito militar e outra por causa da Polícia Civil, que está indo muito a fundo neste caso, André. Nós temos marcado com o delegado Benites, que é o delegado regional,
E sim, dentro das possibilidades, Glauco, até entendemos, porque há informações e que precisam ser mantidas em sigilo, até porque, para não atrapalhar, né? Atrapalhar as investigações. Mas há muitas questões que nós podemos abordar pelo próprio documento, o despacho da juíza determinando, portanto, por parte da Polícia Civil, a pedido da Polícia Civil, a prisão dos 3 policiais. Ali se tem informações a respeito e mesmo porque detalhes do próprio andamento da investigação, como que andam todas estas questões, o que disseram os policiais, os outros policiais que estavam de plantão, né, se os depoimentos eles se contradizem ou não. O próprio depoimento da Paula, que foi ouvida 3 vezes pela polícia, né? Foi ouvida 3 vezes pela polícia. Enfim, daqui a pouco a gente pode trazer mais detalhes e informações a respeito deste caso, o caso do Gabriel. 11 horas e 54 minutos, 23 graus é a temperatura nesse momento. Em seguida, nós temos a previsão do tempo com a meteorologista Estael Cias. Imagens ao vivo de Porto Alegre, né? Uma bonita final de manhã. Nós temos imagens ao vivo, olha o Guaíba, praticamente sem nenhuma nuvem, hein? Não tem nuvens. Temperatura que está em elevação, 23 graus agora. À tarde nós vamos ter um veranico de agosto, hein, ô Glau? Não, era de maio? Hein? Ah, mudou de mês agora. Pois é, mas esse veranico está com os dias contados. As novidades a gente traz em seguida. Agora, o final de semana... Bom, eu vou deixar para o final de semana a Estael Cias explicar tudo que pode acontecer. E atenção, porque teve a apreensão de uma grande quantidade de maconha. Foi aqui na região metropolitana. O colega Lucas Abate tem as informações de onde foi esta apreensão. Lucas, bom dia. Bom dia, André. Em 2 locais, Esteio e Sapucaia do Sul, 2 cidades vizinhas ali no eixo da BR-116. Na ação total apreendido, André, 220 quilos de maconha, que formou esse verdadeiro paredão de drogas lá na sede do DENARC aqui em Porto Alegre. Essa ação, André, aconteceu ontem à noite. A polícia já estava monitorando um local que poderia servir como depósito de drogas de uma facção criminosa. E no momento em que um homem saía desse ponto, que fica em Esteio, ele foi abordado pelos policiais e com ele eles encontraram 10 quilos de maconha. Mas, André, como se tinha informação de que poderia haver mais drogas com esse grupo criminoso, os policiais levantaram informação de que havia um segundo endereço em Sapucaia do Sul, foram até lá e encontraram mais drogas, e assim uma quantidade que passava dos 200 quilos de maconha. Esse homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e levado à sede do DENARC. E veja que tem cores diferentes, né? As embalagens com cores diferentes. Isso significa o quê, hein, Lucas? André, nesse caso específico, a gente não tem como saber o que significa. Mas em outras situações, em outras apreensões feitas pela polícia, algumas vezes não significava nada e em outras significava a qualidade da droga. Se era de uma cor, poderia ser uma droga mais pura, se era de outra, uma droga misturada, mas isso vale normalmente para cocaína, que tem essa mistura. No caso da maconha, até já ouvi várias vezes da polícia que não tem nenhuma relação específica, que apenas eles acabam embalando ali com o que tem de material. Ou então ou para indicar o depósito, ou até mesmo qual a origem da droga. Se vem do Paraguai de uma cor, se vem da Bolívia de outra. Mas, enfim, é algo que também vai ser levantado pela polícia a partir de agora. Ou até o próprio destino, né? Para onde que ela deveria, aquele pacote, aquela encomenda ser encaminhada. Obrigado, Lucas. 11h57 agora. Atenção, porque dezenas de galos foram apreendidos pela polícia depois de fechar um criadouro que usava os animais para rinhas, Glauco. Ainda existe isso, Glauco? Se existe! Tá aí a imagem para comprovar. Olha a quantidade de bicho, né? Os pobres bichos que eram usados para rinha, tá? Durante um patrulhamento de uma guarnição em Livramento, os policiais identificaram uma residência que era usada para rinhas de galo. Os bichos estavam nessas gaiolas aí, foram apreendidos e encaminhados ao batalhão ambiental da cidade. O dono da residência foi preso e já havia antecedentes criminais em relação a ele. O caso aconteceu na última terça-feira. Olha, eu vou te dizer o seguinte, pode ser mais comum do que a gente pensa, principalmente no interior, viu, André? Tem muito no interior. E nós já mostramos aqui apreensões de carros levando galos em porta-malas, né? Traficando, vendendo.
carros que foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal. E o pior é o seguinte, Glauco, além de ter espaço para isso, além de ter comércio para isso, tem frequentadores. Sim, sim. Tem frequentadores. E vou te dizer o seguinte, ó. Não é só gente que joga 10, 15 pila. Às vezes são apostas altas, que envolvem pessoas que têm bastante dinheiro. E é uma programação, entre aspas, de muita gente. Só que tem embutido nisso contravenção, é o que a gente está vendo aí. Sem falar na crueldade, né? Não há dúvida. Até para os animais ficarem mais agressivos, né? Passam por sessões de tortura. Horrível isso. Foram quantos ao todo? A gente tem Não tem o cálculo, porque a polícia mesmo não tinha conseguido fazer. Apenas divulgou que dezenas de animais estavam aí, trancafiados nessas gaiolas. Meu Deus do céu. Qual é a região, Glauco? Livramento, Santana do Livramento. Lá na fronteira. Muito bem, 11h59 agora. Olha só, o Rai já está de volta a Pelotas, em casa com a família dele. Quem é o Rai? Pois é, o Rai é aquele torcedor do Brasil de Pelotas que sofreu todas aquelas agressões numa partida entre o Zequinha e o Brasil de Pelotas. Isso aconteceu no dia 1º de maio, aqui em Porto Alegre. Houve uma briga no final do jogo. O Rai chegou a ser levado ao hospital e logo depois que deu entrada ao hospital, ele precisou ser carregado de cadeira de rodas. Depois disso, quase 4 meses, Glauco, foram 14 cirurgias. 14 cirurgias. Bom, a investigação sobre o que aconteceu deve ser concluída, inclusive, na semana que vem. Na reportagem, a gente mostra os detalhes. Vestindo a camisa do Brasil de Pelotas, Rai Duarte, de 33 anos, deixou o hospital no início da tarde desta quarta-feira. Sentimento muito bom, né? Tá voltando para casa, para a esposa, para o filho, né? O sentimento é esse, é alegria, né? A alta aconteceu depois de 14 cirurgias e 116 dias de internação, 43 deles em coma na UTI. Foi um trauma muito forte, ou seja, uma infecção e tudo mais. Mas, no momento, o Rai está indo em ótimas condições para casa. No dia 1º de maio, Rai foi levado pela polícia ao hospital. Câmeras de segurança registraram quando ele entrou na emergência caminhando. Em seguida, o torcedor aparece desacordado em uma cadeira de rodas. Rai sofreu ruptura do intestino e hemorragia interna. Naquele dia, PMs retiraram Rai de um ônibus e o levaram de volta ao estádio Passo da Areia, onde havia ocorrido uma briga entre torcedores do São José e do Brasil de Pelotas. Ele afirma que foi espancado e torturado. A Corregedoria da Polícia Militar só deve divulgar mais detalhes da investigação após o fim do inquérito previsto para a próxima semana. Recentemente, a Justiça permitiu a quebra do sigilo telefônico dos policiais. 11 PMs foram afastados das funções. O advogado dos 12 torcedores agredidos afirma que Rai foi torturado porque é ex-PM e criticou a abordagem policial. Estavam todos rendidos, algemados e recebendo diversas agressões pelos policiais de forma gratuita, né? O caso do Rai foi mais grave por ele ter sido realmente colega deles, que eles agiram com mais crueldade. Na volta para casa, Rai leva o desejo de justiça e um trauma para toda a vida. Eu espero que os culpados sejam duramente punidos. Volta para o estádio depois? Não volto mais. Esse é o drama, o desespero do que aconteceu com ele, né? 11 policiais estão sendo investigados, foram afastados e estão sendo investigados. Inclusive, no próprio relato do Rai, ele disse que quando falou que tinha sido policial PM temporário, que a partir disso, né, que ainda, a partir desse momento, ele começou a receber mais e mais ainda agressões, ainda dentro do estádio do Zequinha, Glauco. Olha, me custa entrar na cabeça, é difícil de aceitar isso aí, né? Que era ex-colega, não sei se por recalque, qual seria a explicação, né? Mas enfim, que bom que o Rai já está em casa, deve ter pego já o filho no colo, né? O bebê recém-nascido, filho dele, que tenha um futuro pela frente bom, que venha a justiça e mais que isso, que não afaste mais torcedor dos estádios, André. O estádio que era para ser um lugar de entretenimento, de lazer, está se tornando assim praça de guerra, não pode, né? E por isso, Glauco, importante essa apuração, essa investigação que está sendo feita pela Brigada Militar.
É importante porque nós estamos acompanhando um outro caso gravíssimo em que nós temos aí a evidência de agressões contra o Gabriel, na cidade de São Gabriel. Né? Lemos há pouco trechos do próprio documento em que a Justiça determina a prisão dos 3 policiais e ali nos relatos de testemunhas, agressões são pelo menos 3 vezes um tapa na cara, mais 3 vezes cacetetes, né? Na cabeça, isso no caso do Gabriel. Então são investigações de extrema importância. Afinal de contas, Glauco, quem vai no estádio, quem está pela rua, teu filho está na rua, vai fazer, quem quis dar uma volta, fazer um passeio, qualquer problema, quem é que a gente vai buscar? A Brigada Militar, né? Imediatamente, a Brigada Militar, que é o porto seguro das pessoas, né? É a defesa, é a proteção, né? É quem a gente sim precisa ter confiança, precisa estar tranquilo quando estamos com um policial militar e obviamente que não vamos e não podemos generalizar, mas é de extrema importância sim, porque uma pessoa com uma atitude dessas não pode representar a Brigada Militar. Não pode vestir a camisa da Brigada Militar, porque a Brigada Militar, ela tem sim a sua função, ela tem a sua história, ela tem o seu compromisso com o cidadão, tá? Então a gente não pode, realmente não pode. Como que chegaram até lá, como que assumiram essa função aí, é uma outra preocupação que tem que se ter. Agora, a instituição Brigada Militar é uma instituição de confiança e de segurança para o cidadão. Não podemos abrir mão disso, Glauco. Não há dúvida. Apenas uma correção. A informação que a gente recebeu é que o filhote dele ainda não nasceu, tá para nascer. E lembrando também que a esposa iria no jogo. Ela que estava grávida, mas acabou desistindo. Que bom que ela desistiu. Que tenham todos um futuro ótimo em família com esse filhote aí que está por vir. Muito bem. Seguimos agora 12h05. Depois do temporal lá da segunda-feira da semana passada, que atingiu principalmente a cidade de Canoas, isso falando aqui da região metropolitana, porque teve estragos no litoral, teve estragos aqui em Eldorado do Sul, né? Toda uma faixa de estragos em foram 17 municípios atingidos. Mas aqui em Canoas, tem moradores ainda sem luz e enfrentando diversos problemas. Porque o telhado de uma empresa, com a força do vento, ele caiu e está trancando a passagem de uma rua. E tem morador, como eu disse, ainda sem energia elétrica. Dá para acreditar numa coisa dessas? Vejam só. E tenta imaginar só a situação desses moradores aqui do bairro Estância Velha, em Canoas, que estão assim, ó, isolados dentro da própria casa. E mais do que isso, sem energia elétrica. Já são 10 dias desde que um forte temporal atingiu principalmente aqui a região do bairro Estância Velha. E toda a estrutura, todo o telhado de uma grande empresa, uma transportadora que tem por aqui, acabou voando sobre a Travessa 3, isolando pelo menos 5 casas. Então vamos fazer o seguinte. Vou tentar ir até o outro lado para conversar com esses moradores e ver qual é a realidade deles. Vou me abaixando aqui porque é uma travessia bem complicada. Além de toda a estrutura, tem um poste que está caído aqui, tem árvore. É uma estrutura toda metálica, bastante pesada. E tem também fios de energia que estão desligados e até isso possibilita, claro, a travessia dos moradores, mas também deixa eles sem luz há bastante tempo. Do outro lado, olha só a dimensão. Além do telhado, toda essa estrutura metálica que é bastante pesada e está inclusive em cima de postes e de alguns carros. Gladstone, senhora moradora aqui dessas casas, como é que é ficar isolado? Olha, cara, nós estamos isolados aqui, hoje vai fazer 10 dias que estamos isolados aqui nessa rua aqui, sem poder sair. Como você viu aqui, a nossa entrada é essa aqui atualmente, e às vezes quando a transportadora nos libera para nós podermos o ir e o vir. Mas tá ficando difícil, sem luz, sem nada aqui, tá complicado. Eu moro naquela casa ali, onde está o poste ali. Como o meu vizinho já falou, são 10 dias já, mais 10 dias até que tirem, mais 10 dias até que seja resolvido fio e poste e tudo mais. Eu vou falar com o dono desse carro aqui, como é que fica o prejuízo? É do seu genro, como é que fica o prejuízo agora? Eu já não sei, né, Tis? A Modular disse que acionou o seguro, mas que não é de uma hora para outra esse negócio de seguro. Então a gente está aguardando as respostas deles.
O meu carro também estava embaixo das estruturas ali dentro do pátio. Está todo picoteado, o capô dianteiro, arranhado. E também não sei como é que fica. O meu poste aqui, R$ 2.500 para colocar o poste. Então, claro que eu vou ter que colocar e brigar depois, né, pelo valor, porque tenho a minha mãe aí com 95 anos, tem mal de Alzheimer, tem demência, caminha a casa toda de noite. Tô na rua, se chover aí eu tô ralado de novo, né? A gente passa a noite com rodo, eu e a mulher. E é isso aí, né? É uma briga ferrenha. Até se tua mãe tiver algum problema de saúde, precisar, por exemplo, de um atendimento de ambulância aí? Aí tem que ligar para a Modular, esperar até descer alguém aqui no portão para abrir para a gente poder passar, né? Aí estão cedendo o pátio deles para a gente sair lá na Santos Ferreira. Muito obrigado, André. Só para a gente finalizar por aqui, ali é o pátio da empresa, por onde os moradores conseguem, por vezes, autorização para passar. É a mesma empresa dona dessa estrutura que voou por cima dessa rua e está causando todo esse transtorno para os moradores. Que dificuldade. Hoje já é o 11º dia, né? Porque foi na segunda-feira da semana passada. O Lucas Abate está me ouvindo. Lucas, que problema isso, hein? Porque na sexta-feira passada a RGE disse que ia conseguir normalizar o fornecimento de luz. Nesse caso, nós temos que entender que não depende aí só da RGE, depende da própria empresa. Porque aí a parte interna de iluminação, de postes, aí é de responsabilidade do proprietário, correto, Lucas? É um jogo de empurra, André, que os moradores ficam no meio ali sem ter alternativa. O problema no momento é que toda essa estrutura bloqueia a via completamente, é uma rua sem saída, ou seja, 4 casas que estão da estrutura para o final da rua não tem acesso, a estrutura caiu sobre postes, então, por exemplo, a RGE está com as mãos amarradas ali, não tem como restabelecer energia. A empresa, por sua vez, e até daqui a pouco a gente vai ter o posicionamento tanto da empresa quanto da prefeitura, mas a empresa afirma que precisava de uma autorização da prefeitura para fazer a remoção. E a prefeitura diz que já deu essa autorização e agora aguarda a ação da empresa. Só que enquanto isso, André, os moradores estão, olha, eu poderia usar o termo ilhado se fosse chuva. Então, não sei qual o termo que a gente poderia utilizar ali, mas eles estão isolados, estão com acesso, com direito de ir e vir, bloqueado por ali. Além de todo o prejuízo financeiro que eles têm, tanto pelas perdas quanto pelos que eles estão gastando ali em deslocamento, aplicativo, tendo que lavar roupa em outro lugar, se alimentar fora de casa, porque em casa não tem como fazer, eles ainda não têm esse direito básico de ir e vir. E o que acontece lá, André? Nos fundos da rua, como a gente mostrou a imagem, é o pátio da empresa, é o acesso ao pátio da empresa. Então a única forma deles saírem de casa é por dentro do pátio da empresa, que é dona dessa estrutura. E o que acontece? Eles têm que ligar para a portaria da empresa, alguém tem que ir até a parte dos fundos, abrir o portão para eles e só assim eles conseguem sair de casa. Então é mais um problema que esses moradores estão enfrentando. E a gente ouviu o caso ali do morador, a mãe idosa, 95 anos, com mal de Alzheimer. E aí, André, se precisar de atendimento, de ambulância, se precisar de uma emergência, tiver que sair de casa, final de semana está marcando chuva também, como é que vai fazer com essas pessoas? Então, está todo mundo, esses moradores aí, pelo menos 5 famílias, estão no meio desse jogo de empurra-empurra. Pois é, a empresa Modular, ela enviou uma nota, diz que se solidariza com toda a comunidade canoense e afirma que prestou toda a assistência aos moradores atingidos, pelos destroços de parte do telhado da empresa. E, inclusive, viabilizando uma entrada alternativa por dentro da empresa para facilitar o acesso às casas deste local. Infelizmente, o fenômeno meteorológico, conhecido como microexplosão, o que ainda não está confirmado se de fato foi uma microexplosão, só deixando aqui registrado, que atingiu Canoas na segunda-feira, dia 15 de agosto, foi uma fatalidade para a qual ninguém estava preparado. Referente à retirada dos destroços, a empresa, desde o primeiro momento, tomou as providências necessárias junto aos órgãos competentes para o início da remoção de forma segura. Foi apenas na tarde do dia 23 de agosto, ou seja, anteontem, que a Modular recebeu a autorização do município de Canoas
para iniciar a retirada dos destroços. Assim, diante da autorização, se iniciou imediatamente a retirada dia 24, no caso ontem, com a contratação da empresa especializada e habilitada para tal serviço. Assim como os moradores, estamos ansiosos para que a situação se normalize, resguardando a saúde e bem-estar de todos, permanecendo, como sempre, engajada e à disposição da comunidade canoense, é o que disse a Modular. Então, agora, retirando, mas demoraram todo esse tempo para autorizar a retirada desses destroços, Lucas? E até em seguida a prefeitura se manifesta sobre isso também, mas eu vou levantar aí 2 pontos que os moradores me disseram. O primeiro ponto, se vai demorar, se é um serviço de tamanha dimensão, por que, por exemplo, não fornecer um hotel, alguma outra moradia provisória para esses moradores, para eles não ficarem naquela situação? E um outro pedido que eles fizeram André, tem o pátio da empresa, tem aquele pátio nos fundos. Certo. Esse acesso que foi viabilizado conforme diz a nota. Só que é um acesso que fica fechado. Então eles têm que ligar para a portaria, alguém tem que descer até lá, abrir, daí eles passam por dentro do pátio da empresa e conseguem sair na avenida principal. Porque, de repente, isso é um pedido dos próprios moradores, eu estou levantando aqui essa sugestão. Por que não colocar alguém 24 horas por dia ali? Ou não dar a chave daquele portão para as pessoas? Ou, enfim, deixar esse acesso liberado, já que a rua está interditada? Então, pelo menos, facilitaria esse ir e vir dos moradores. Eles me relataram, claro, o pátio é cedido, mas esse processo entre ligar para a portaria, descer alguém, liberar, demora 20 minutos. Sim, em caso de urgência. Esses dias não tinha ninguém na portaria, ficaram bastante tempo. Pois é, e é isso que a gente se preocupa, André. No caso de urgência, essa idosa, em 95 anos, daqui a pouco tem problema de saúde, vai esperar chegar a ambulância, depois a ambulância acessar o pátio da empresa, alguém liberar o acesso. E aí, André, a tragédia que pode acontecer enquanto isso acontece, enquanto se tem essa espera. E o telhado dessas casas que está destruído aí, vai ter chuva, se tiver outra ventania, não tem risco dessa árvore, dessa estrutura voar novamente. Então são vários riscos e vários problemas que estão preocupando, e não por menos, bastante esses moradores lá de Canoas. É bom que se apressem para retirar esses destroços, porque em seguida a Estael Cias vai falar sobre a previsão do tempo. A gente vai ter uma elevação de temperatura agora até o final de semana e depois vai ter a mudança do tempo. Tem risco de vento forte. E aí, como que fica a situação dessas famílias ali de Canoas? Como que fica a situação? A prefeitura demorar todo esse tempo para liberar, ou autorizar a retirada, olha, me parece que foi tempo até demais. Precisou de 8, 9, 10 dias, isso é muita coisa. Porque a partir de agora, retirando os destroços, aí sim é que a RGE vai poder, então, refazer o que se estragou de fios na rua. E a parte interna, como sabemos, é responsabilidade do proprietário, no caso da empresa. Agora, essa empresa vai ter que consertar também os fios das casas, porque foi o telhado deles que invadiu, né, que estragou essa fiação toda. Agora, gente, todo esse tempo sem luz. Pois eu estava pensando, André, eu estava pensando na responsabilização dessa empresa. É claro que as maiores vítimas são os moradores, não tem o que fazer, a culpa foi do clima, enfim, mas a administração dos danos é que está sendo mal feita, né? E como você falou, final de semana está aí, e não vai dar tempo de fazer grande coisa não, e vai chover. Bom, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Atenção, porque agora chegou uma nota da Prefeitura de Canoas, mandou uma nota dizendo que a empresa foi acionada e notificada para dar os encaminhamentos necessários. E quando, eu não sei quando volta ali no início da nota, por favor. Eles não disseram quando. Quando é que a Prefeitura mandou a nota? Só disse que mandou uma notificação para que a empresa desse o encaminhamento necessário. Na última segunda-feira, a Prefeitura recebeu os laudos e a responsabilidade técnica para a remoção da estrutura. Os trabalhos de retirada iniciaram ontem e devem ser concluídos nos próximos dias para, em seguida, então, iniciar a obra de reparo das casas. Ou seja, essa quantidade toda de entulho que virou, isso não é muito rápido para retirar não, hein, Lucas? Tem algum prazo disso? Não é com uma retroescavadeira, um caminhãozinho que vai chegar lá e vai remover isso tudo, André. Até porque envolve uma questão de engenharia também, tem estrutura das casas que está danificada, então não pode ser removida de qualquer jeito.
não tem prazo, André. Um morador até me disse que não falaram prazo para ele, mas que eles imaginam até que daqui a pouco isso permaneça por mais 10 dias lá. Só que um detalhe importante, André, se começou ontem esse trabalho, não sei em que momento que eles estão fazendo essa remoção dos materiais, porque eu estive lá às 9h30, até às 9h da manhã, não tinha nenhum maquinário, não tinha nenhum servidor, não tinha nenhuma empresa. Então não sei em que horário também, de que forma que eles estão fazendo essa remoção, seria um ponto também a ser esclarecido, para ver o prazo e também em que momento que eles vão fazer a retirada desse entulho. Pois é, então quer dizer, a prefeitura, pelo que eu entendi, demorou porque faltaram laudos, mas laudos de que especificamente? Laudo da empresa? Né? Quer dizer, não entendi muito bem o que quis dizer a Prefeitura de Canoas. Me perdoe, mas não entendi. Estavam aguardando para autorizar, precisava de laudo de alguma programação da remoção, talvez, pela quantidade de destroços, não sei. Mas são 10 dias sem luz, gente. 10 dias. Os moradores precisando, idosa precisando, né, constantemente, pode a qualquer momento precisar de atendimento, Lucas. E eu até ia pedir para os moradores de lá, para mandar uma mensagem para a redação da SBT, a gente tem o número na tela, para informarem se tem algum tipo de trabalho agora, porque eu estou às 9 da manhã. Só que eu acabei de lembrar, André, que eles não têm como nos assistir agora, eles estão sem luz. Há 10 dias, na verdade, né? Mas vai que alguém saiu, conseguiu carregar o celular, de repente. Tomara, daqui a pouco alguém viu, tá vendo pelo YouTube da SBT. Enfim, se alguém dessa região ou tem alguém perto ali que tem luz, algum vizinho, o pessoal para nos contar, porque nem isso, André, imagina, nem acompanhar a reportagem no SBT aqui eles vão poder. Isso aí até não é o mais grave. O mais grave é você ficar com a mãe em casa que tem Alzheimer, demência, 10 dias sem luz, precisando de medicação, rezando para que nada demais aconteça, para ela não precisar ser removida. Agora, pensa bem. Agora, gente, todo esse tempo para ter laudo, não sei o que, isso que eu digo, não sei qual é o laudo específico. Claro que é um laudo técnico do que aconteceu, que a própria Metsul Meteorologia está elaborando. Já terminaram o laudo? Já? E já se tem a confirmação de microexplosão, Estael? Como? Foi um vendaval, não teve microexplosão. Isso ainda não está muito concluso, mas houve, portanto, esse vendaval. Agora, gente, 10 dias é inaceitável. Seguimos adiante, 12h e 20 minutos agora. Vamos mudar de assunto porque já começou aqui em Porto Alegre a montagem dos piquetes do acampamento Farroupilha. E quem está lá é o Guilherme Roquete. Quero saber se já está no meio do churrasco aí, hein, Gui? Tá com o martelo na mão. Qual os dedos? Ô, Gui. André, o ritmo ainda não é do churrasco, o instrumento de trabalho é esse aqui, ó. Deixa eu botar mais um prego aqui, tô fazendo uma janela, ó. Baixa o volume do áudio aí que vai vir a martelada. Fazendo uma janela. Viu como ele tem desenvoltura? Estela, eu tô aqui no piquete. Tu viu só? Olha aqui, ó, ajustadinho, olha aqui, ó, passa certinho aqui, ó, não ficou pra fora. Tá bom o alinhamento, tá bom. Viram também. Bem? Não tô tão destreinado assim a pregar e a construir uma janela. A gente tá exatamente no piquete que vai ser a casa do SBT, o piquete que nos recebe aqui há 14 anos. Seu Lídio, como é que tá a montagem aqui? Como é que vocês já estão? Estrutura quase toda completa. Beleza, tranquilo. E André, tudo jóia? Tudo o bem. Nosso piquete aí, o Grito Quero, né, a casa do SBT. Estamos na reta final aí da montagem, tá bem? Domingo encerra essa montagem, entra a mudança e o resto é churrasco e bom chimarrão. Espetáculo. Seu Lídio, vocês já estão com quase todo o piquete aqui montado e a gente pode ver aqui também, depois a gente vai dar uma voltinha ali fora, André e Glauco, para mostrar que tem muito piquete montado aqui. São 230 piquetes que estão sendo criados, que estão sendo montados aqui para esse tipo de evento, para cá, para o Parque da Harmonia. Como é que é todo esse processo? Quando é que vocês começaram e assim, a história um pouco daqui? O acampamento Farroupilha, ele começa geralmente 2 semanas, tá? São 2 semanas de montagem, tá? Monta-se uma pequena cidade nessas 2 semanas, dura 20 dias e em 7 dias some a cidade, entendeu? É bem... Começa e termina rápido. Muito rápido, muito rápido. Perfeito. A expectativa para vocês, para a gente encerrar aqui? A expectativa é muito grande, né? A gente ficou 2 anos sem evento, né? Eu acredito que vai ser uma população muito grande esse ano de visitantes,
Os patrões estão muito ansiados, estão enlouquecidos da vida por esse evento. Eu acredito que vai ser um espetáculo esse ano, sem sombra de dúvida. Perfeito. Olha só, a gente vai mostrar um pouco do que tem aqui, ó. A mesa com a bancada, tem ainda uma furadeira aqui, ó. Né? O ritmo é esse aqui, o André e Glauco. A gente vai fazer o seguinte, ó. Enquanto eu saio, a gente vai passar por uma parte escura, vamos ajustar a câmera, e vocês seguem daí do estúdio, eu posiciono aqui na parte de fora pra gente poder continuar. Vamos lá. Eu quero saber do churrasco. Não tem churrasco ainda? Mas que barbaridade. Aí, e vejam só ali os extintores. Ô, Glauco, olha só, por segurança. enquanto ainda não tem churrasco, não. Poxa, que pena. Já estamos aqui de novo? Vamos seguir daqui então, vamos dar uma caminhada aqui pelo piquete. Por enquanto, o André e Glauco não tem ainda churrasco. Vocês podem ver aqui na nossa volta o quanto essa cidade aqui já está montada. O Fábio Valente vai mostrar pra gente, olha só, os piquetes já estão praticamente montados, são ao todo, né, 230 piquetes que devem ser montados aqui, 230 estruturas, e todas elas vocês podem perceber aí, ó, já praticamente, né, tudo montado, só faltando alguns ajustes, pessoal aqui, ó, ainda trabalhando aqui nesse outro piquete, só faltando então alguns ajustes ainda para o acampamento Farroupilha. Tem também outros galpões da região central, galpões aqui da região central do parque, eu quero dizer, com 100 metros quadrados, todos esses também já sendo preparados. Olha lá do outro lado, ó, tem o pessoal ainda com tábua, o pessoal com fita métrica, tudo para ajustar essa festa aqui no Parque da Harmonia. Essa montagem, André e Glauco, ela vai até o dia 31 de agosto, na próxima quarta-feira, então, quando então encerra-se a montagem e aí fica tudo preparado para o evento, para o acampamento Farroupilha, que acontece entre o dia 7 de setembro até o dia 20 de setembro, na data da celebração da Revolução Farroupilha. Mas é claro que lá no dia 1º, logo quando terminar a montagem aqui, o pessoal já vai vir para cá, o pessoal já vai vir começar a aproveitar, já vai vir fazer churrasco e começar os primeiros eventos. É muito legal a gente poder ver esse parque aqui nessa estrutura aqui de novo, com tudo montado, com toda essa tradição de pé de novo aqui no Parque da Harmonia em Porto Alegre, porque a gente já estava há bastante tempo sem poder ver isso aqui. No ano passado a gente teve um evento ainda bastante pequeno, com público limitado, era ainda muito incipiente, apenas alguns shows na volta, no centro. Não tinham os piquetes. Então a gente ficou 2 anos sem ver todo esse madeiramento por aqui, sem ver toda essa verdadeira alegria, né, da tradição gaúcha que nos contagia quando a gente vem para cá, para o parque. Então, é um acampamento de Farroupilha esse ano de volta, de retorno, de retomada, né? O pessoal tá aqui, ó, lá a gente vê aquele cadete com porta-malas aberto, muita gente ainda trabalhando aqui para poder trazer de volta essa tradição para cá, para Porto Alegre, que tanto nos orgulha. Ô, Guilherme, quero já no ar aqui fazer o convite oficial para o churrasco que vai ter aí no piquete do SBT, um grande churrasco para unir toda a equipe, que gentilmente o André Har está cedendo, né, da sua criação, um animal para a gente saborear lá no piquete do SBT. Então a gente só vai afinar isso aí, mas já está combinado. É Angus? Mas... É Angus o animal, né? Tem algumas opções. Eu sou o assador. Não vem com essa. Não. E outra, se eu tivesse criação, eu não ia conseguir vender, muito menos para ver depois indo pro abate. Não ia conseguir. Não. Aceitamos doações. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Ó. Quer saber onde é que vai ser? Olha só, deixa eu dar uma caminhadinha aqui de novo com o Fábio. Deixa eu mostrar então onde é que vai ser a churrasqueira de todo esse evento que o André Har vai fazer e vai poder fazer aqui pra gente, né, com toda a carne. Olha aqui a churrasqueira enorme aqui, ó, no nosso piquete, tá? Já tá preparado, montado. Olha o tamanho da churrasqueira, 2 janelas ali na churrasqueira. Tem essa aqui que é a menorzinha, mas tem a outra ali no lado esquerdo. Churrasqueira já tá pronta, André. É só tu liberar a carne, pode trazer também a bebida. Eu nem vou dizer a cerveja porque a gente vai estar trabalhando, então não vai dar para beber. Mas não tem problema, eu topo refrigerante, pode ser aí Guaraná ou, né, refri, enfim, qualquer outro, aquele outro escurão que você sabe qual é o nome. Então tá combinado, tá bom, André? Muito bem, combinado, certíssimo. Vou me preparar. Obrigado, Roquete. Te prepara, porque o Matheus Schenck vai. Valeu. O Matheus Schenck... esse vai. Esse não perde. O Matheus Schenck vai entrar em seguida. Só aqui, não vai sobrar nem o rabo do bicho. Recebendo aqui a mensagem de uma moradora de Canoas. Coloca a imagem lá da situação de Canoas.
A moradora de uma casa que foi atingida, né, foram pelo menos 5, 6 casas atingidas pelo telhado de uma empresa com o temporal da semana passada, mostramos há pouco. E ela disse que os funcionários da empresa modular estão lá tirando os entulhos da rua, ainda não chegaram, né, até a casa deles, mas aos poucos um caminhão, há pouco um caminhão da empresa chegou. Então, portanto, estão sendo retirados, não sei quanto tempo vai levar para retirar todos esses entulhos e a partir daí, então, restabelecer o fornecimento de luz. Também tem outra situação aqui, ó. Boa tarde, me chamo Kátia, moradora de Canoas, bairro Mato Grande. Após o temporal, ficamos até sexta sem luz, tive minha casa atingida, não consegui até agora contato com a Defesa Civil. A Prefeitura de Canoas só sabe abrir buraco nas ruas, estamos sem água. Isso a moradora do bairro Mato Grande. Agora, imagens que a gente recebeu, agora, né? Essas imagens aí é da empresa modular retirando, já tem autorização, retirando a estrutura que está em cima de... Olha o carro ali, ó. Olha um carro branco ali debaixo do telhado. Vocês viram? Ali aparece o carro, ou seja, casas que foram atingidas devido ao vento forte da semana passada. Carro que ficou estragado, sem falar em uma das residências, uma idosa com mais de 80 anos, né, que tem problemas de saúde, numa emergência não consegue nem sair de casa. O nosso colega, para conseguir entrar na residência, teve que se abaixar, né, passar por baixo ali dessa estrutura toda que estava caindo. A gente segue acompanhando. Agora, 10 dias sem luz e não vão resolver de hoje para amanhã. Ainda vai demorar para fornecimento de energia elétrica. Bom, daqui a pouco tem o Blocão do Esporte com o Matheus Schenck e o Glauco Pazza. Além de falar da dupla Grenal, tem também uma história que está deixando a família de um jovem jogador muito angustiada. Contem pra gente, Matheus Schenck e Glauco Pazza. Pois é, André, bom dia. Ou boa tarde, né? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. A gente já está vendo imagens, né, do Itamar. O Itamar é um jovem jogador gaúcho de Canoas, tem só 20 anos de idade. E ele foi tentar a sorte, André e amigos, lá no futebol do Nordeste. Acontece que o Itamar, que inclusive é pai, né, ele teve um problema de saúde, teve de ser hospitalizado por lá, na cidade de Recife. E acontece que desde então ele está largado pelo clube que ele defendia. O clube alega que não tem um vínculo com ele, então o jogador está à própria sorte. Lá no hospital de Recife, a mãe dele foi por conta para lá para tentar ajudar e eles estão tentando batalhar agora para que ele seja transferido para Porto Alegre ou para Canoas, que é a cidade natal dele. Uma história bastante complicada, triste, que a gente vai contar no Blocão do Esporte daqui a pouquinho, né, Glauco? A gente fala muito do glamour do futebol, né, André, né, Schenck? É jogador da dupla Grenal, por exemplo, que tem um rendimento que a gente sabe que é muito bom, os salários são astronômicos, só que a grande maioria dos jogadores do Brasil vive uma situação totalmente diferente, mais de 95%. Este é um exemplo. Já já nós vamos abordar mais sobre este fato aí e como as pessoas podem ajudar, inclusive, né? Muito bem, daqui a pouco no Blocão do Esporte, até já, Matheus Schenck, 12h31. O nosso assunto agora é de vagas de emprego, porque o Cine de Porto Alegre está com novas vagas para pessoas com deficiência, não é mesmo, Lucas? André, e olha que notícia boa, estavam previstas 66 vagas, e a informação que a gente tem agora é que aumentou esse número, 74 vagas aqui no Cine Municipal em 8 empresas. O movimento, André, a gente consegue ver, claro, a todo momento entram novas pessoas, passam pela triagem e ali naqueles guichês eles fazem o encaminhamento com as empresas, mas é um movimento até relativamente tranquilo, de certa forma, um pouco mais baixo do que o normal e até em seguida a gente vai entender com o diretor do Cine o porquê dessa baixa. Mas olha que interessante, André, e esse serviço vai ser prestado hoje, preferencialmente hoje, até a 1h da tarde, que tem pessoas, intérpretes de Libras, que estão ali junto, que eles ficam junto com o pessoal das empresas ali para fazer esse encaminhamento com pessoas que têm dificuldade de fala ou de audição. Eu vou conversar então com o Adriano, diretor do Cine Municipal, Adriano, para entender como é que está o movimento hoje, é uma procura abaixo do esperado. Boa tarde, obrigado por falar com a gente. Tudo bem, muito boa tarde. Primeiramente, muito obrigado por estar presente aqui no nosso evento. Ressaltando que esse evento faz parte da Semana da Pessoa com Deficiência do município de Porto Alegre. Então, é uma ação realizada também com a Coordenadoria de Assistência, Coordenadoria de Acessibilidade e Inclusão Social.
Então, nós temos um público moderado hoje aqui, agora também já estamos chegando no final do evento, já tivemos mais de 40 pessoas atendidas, então está dentro da média do esperado, né? É muito importante esse tipo de ação para buscar, né, a inclusão social, as pessoas que têm algum tipo de deficiência, que possam ter uma facilidade de acesso ao mercado de trabalho. E também o evento também é aberto às pessoas, aos reabilitados do INSS. Então tá, Adriano, muito obrigado, André. Esse evento acontece até 13h, mas lembrando que nos outros dias, nos demais dias, claro, tem sempre esse encaminhamento para diversas vagas aqui no Cine Municipal. Bom, eu sempre gosto de mostrar, né, Lucas, ali na tua direita, tem guarda-roupa, tem sapatos, são roupas que o próprio Cine empresta para as pessoas, correto? Né? Empresta para as pessoas que queiram se apresentar. Diga lá. Não, é justamente isso, André. Ele se prepara aquelas araras ali com roupas, porque muitas vezes as entrevistas de emprego já são feitas aqui diretamente e as pessoas podem se vestir, podem ficar mais apresentáveis ali para fazer essa entrevista de emprego. Então, é mais uma possibilidade que o Cine abre aqui. Sempre diariamente tem as vagas, tem esse encaminhamento de vagas. Então quem daqui a pouco até se sente um pouco mais constrangido, tem alguma dificuldade, tem até certa forma vergonha, a gente sabe que muita coisa acaba limitando nesses momentos, né? Tem gente às vezes que vem a pé, caminha quilômetros e quilômetros, chega suado aqui, então tem essa possibilidade aí das pessoas utilizarem as roupas aqui para fazer esse encaminhamento. Ok, obrigado, Lucas. 12h34, atenção, voltamos a falar sobre o caso Gabriel. A nossa equipe conversou com o proprietário do bar onde Gabriel Cavalheiro comprou uma bebida antes de ser abordado pela polícia. E esta é a imagem dele justamente chegando a esse bar, não é, Glauco? Que fica perto do local onde ele teria sido morto, né? Na verdade, este proprietário, ele prefere não se identificar porque ele está assustado, inclusive com a repercussão do fato. Este local aí, este bar, fica a 500 metros do local onde o Gabriel Marques Cavalheiro foi abordado pelos policiais na madrugada do dia 13 de agosto. Ele, como eu disse, prefere não se identificar, mas falou que o local é considerado tranquilo, é um bairro tranquilo, ou pelo menos era até este episódio. Vamos ouvir. O rapaz chegou aqui por volta a partir das 8h30, quase 9 horas, e comprou um corote. O valor é R$5 e foi embora. Não comprou o tempo, só pegou o corote e saiu. Não falou nada. Ele estava bem, não estava bêbado, não estava nada, estava sonzinho. O bairro aqui é bem calmo. Essa bebida, né, é uma bebida, ele tem um teor alcoólico, acho que de 13,5%, isso equivale ao teor alcoólico do vinho, né, ao teor alcoólico do vinho. É uma bebida saborizada, né, tem sabor, seria uma igual a essa do meio que ele comprou. Só coloca ali um pouquinho antes, só para ver o horário certo que aparece ele caminhando, 21h28, ó, 21h28. Aparece ele caminhando e essa é a câmera, né, que mostra ele indo até o bar, que fica muito próximo ali da onde o tio tem residência e onde ele, né, foi abordado pelos policiais, Glauco. Eu até falei antes do local em que ele foi assassinado. Não, isso aí é uma precipitação da minha parte. Na verdade, é o local que ele foi abordado, porque só o laudo da perícia vai dizer se ele já saiu dali sem vida, se ele foi morto depois, se foi em decorrência de afogamento ou não. Tudo isso, é claro, é o inquérito que vai apontar ao seu final com as provas, os laudos da perícia, né, André? Lembrando que o despacho da juíza, né, o documento elaborado pela juíza, contém ali diversos depoimentos. Entre os depoimentos de que ele sim foi agredido pelos policiais e muito ferido pelos relatos. Teriam sido pelo menos 3, um tapa forte, um soco, um tapa e 3 golpes, né, golpes de cacetete entre o pescoço e a cabeça. Há relatos também de que ele estava com dificuldade, né, devido às agressões, não conseguia caminhar sozinho. Segundo o relato, né, o que está nesse documento, segundo testemunhas, ele já teria dificuldade para entrar no carro. Portanto, nós temos muitas dúvidas. Ontem, outros 3 policiais foram ouvidos, né, para até fazer agora cruzamento de versões e informações. E um detalhe importante, né, Glauco?
que também a nossa equipe obteve essa informação. O carro de um dos 3 policiais que estão presos, um deles, o carro particular foi apreendido também pela polícia, que, pelo que se entendeu, pelo que nos foi passado, ele teria voltado ao local com o carro privado lá na região do Lava Pé. Então, são várias questões. Ontem teve depoimento também, mais um depoimento da Paula. Os policiais foram em casa para acompanhar o depoimento dela. E hoje, portanto, segue a investigação, a perícia. Nós queremos muito saber, né, Glauco, quando que a perícia vai apontar já algumas informações para saber se o Gabriel teve morte antes ou teve morte por afogamento, né? Enfim, a perícia nos carros, nos veículos, né? Nas viaturas. Tá aí o carro apreendido? Tá aí o carro que foi apreendido? Tá aí a imagem do carro? Tá aí. Este carro que é... Esse é o carro particular, né? É o carro particular, é o carro que deve ter, naquelas imagens, deve ter captado. Assim como captaram as viaturas cruzando em direção ao Lava Pé, a região do Lava Pé, também identificaram este carro, né, indo em direção a essa região. Não sei se pelas câmeras, mas a informação este carro pertence a um dos policiais que estão presos, né, Glauco? Isso mesmo. É o Kleber Renato Ramos de Lima. E frisando aquilo que você falou antes, André, todos os policiais que estavam trabalhando naquela noite foram ouvidos e podem ser ouvidos novamente, dependendo do andamento do inquérito. Bom, o delegado doutor Benites, né, a gente tinha uma conversa marcada, agendada com ele, mas ele não consegue hoje, mas marcou para amanhã, né? Marcou para amanhã para conversar com a gente e a gente poder esclarecer. Imagino que o delegado Benites, toda a equipe está muito debruçada nessa investigação. Lembrando, Glauco, que o depoimento dos 3 policiais... Agora, me ajudem, foi ontem ou vai ser hoje o depoimento de outros 3? Acho que já foi, né? Acho que já foi. Os que não estavam envolvidos diretamente, já foi. Os outros, já foi. A outra equipe, que seriam outros 3. Teve depoimento da Paula também, né? Que teria acionado a polícia. Então, eu imagino que a equipe de investigação está com muito trabalho. Agora, e por André, isso transferiu para amanhã essa conversa com a gente, Glauco. Muito trabalho e eu acho que muita divergência. Aí é uma conclusão que eu estou tirando. Se não seria aventada, inclusive, a possibilidade de acariação, de confrontar estes testemunhas ou essas testemunhas com os policiais, enfim, porque eu acho que está dando muita desavença de versões, né? Pois é, lembra que no início, e o documento esse da Justiça reconhece ali a Paula dizendo que sonegou informações por medo de represálias. Inicialmente ele disse que ele entrou tranquilamente no carro e depois disse que ele teria sofrido as agressões. Já começou por aí, né, Glauco? Isso, a questão do moribundo é que, né, toca ainda mais. Quer dizer, ele não estava bem. As testemunhas estão dizendo que quando ele estava entrando na viatura, inclusive não conseguiu entrar no porta-malas, os policiais não conseguiram colocá-lo no porta-malas, ele não estava bem. Mas até que ponto não estava bem? É pela bebida, por agressões, enfim, é muita coisa, né, André? Pois é. E ontem, portanto, só a frisar, o depoimento de outros 3 policiais que estavam trabalhando naquela madrugada. E, como disse o Glauco, agora começa o cruzamento de depoimentos e de cruzamento, né, de informações. Mas amanhã a gente vai conversar com o delegado Benites e vamos atualizar dentro, né, do possível sobre a investigação do caso desse menino Gabriel. 12h41 minutos. Uma medida que acontecia lá nos anos 90 volta a ser aplicada aqui no Rio Grande do Sul. Escolas foram autorizadas a serem pontos de vacinação de crianças contra a Covid-19. E quem nos explica é o Guilherme Roquette, né, Gui? Exatamente, André. Essa medida ela foi tomada pelo governador Ranolfo Vieira Júnior no gabinete de crise da Covid-19, que justamente monitora essa questão da pandemia. O que diz, então? Que a partir de agora, escolas, tanto privadas quanto públicas, poderão ser pontos, então, de vacinação contra a Covid-19, mas não apenas contra essa doença, também contra a poliomielite, André, a paralisia infantil. Essa medida ela foi autorizada
da Saúde e está liberada para começar a partir do dia 31 de agosto, ou seja, na próxima quarta-feira. E então, nos próximos dias, o governo do estado vai definir quais escolas poderão ser os pontos de vacinação, como será feita essa aplicação das vacinas, se por profissionais dos municípios, enfim, de que maneira isso vai ser feito. Essa medida, ela tem, o principal motivo dela é justamente para ampliar os pontos, então, de vacinação em função da baixa cobertura vacinal de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19. Alguns números aqui, conforme os dados da Central de Vigilância em Saúde, o SEVES, 68% desse público tomou a primeira dose e apenas 47% tomou a segunda. Em relação à poliomielite, o principal ponto de vacinação, da necessidade desses locais de vacinação, é porque até o dia 9 de setembro está em vigor a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e 150 mil crianças receberam até agora essa dose aqui no Rio Grande do Sul, o que equivale a apenas 27% do total de crianças de 1 a 4 anos aqui no estado, André. Tá certo, obrigado, Guilherme Roquete. Meio-dia, 44 minutos agora. A Prefeitura... Não? O que vamos agora? Agora sim, a gente fala mais sobre uma notícia dramática sobre a dificuldade de atendimento na saúde pública. Olha, daquelas coisas inacreditáveis. E o pior ainda é que a gente não tem resposta. A gente não sabe nem para onde correr. Nós mostramos aqui, ontem, o caso de um morador do Litoral Norte que morreu à espera de um leito de hospital. Por causa da burocracia, o seu José não teve a chance de receber o tratamento que precisava para um câncer. E agora a gente vai contar a história, uma história muito parecida, só que em Gravataí, que fica aqui na região metropolitana. Acompanhe. Depois de ficar internado mais de 60 dias no Hospital Santa Luzia, em Capão da Canoa, José Lúcio Acosta Zucolo, de 52 anos, não resistiu. Ele passou por cirurgias em função de um câncer no reto e precisava de transferência para um hospital de alta complexidade. A Justiça determinou a internação imediata do paciente, mas a liminar não foi cumprida. É um sentimento triste. Perdi meu pai, meu melhor amigo. Eu só quero que sirva de exemplo, para que isso não ocorra novamente. Em Gravataí, o drama se repete. Dona Yara Terezinha Goulart da Silva, de 68 anos, deu entrada no Hospital Dom João Becker por falta de ar. No mesmo dia foi entubada e há 3 semanas está na UTI sedada. Já está com uma necrose na perna, para imputar a perna fora, que era uma coisinha simples e agora se agravou, está no último do último. Na última sexta-feira, a Justiça determinou a transferência da paciente para algum hospital de alta complexidade em 24 horas, mas até agora nada. A decisão solicita a remoção da idosa para a unidade de saúde particular ou pública, assim como no caso de Capão da Canoa. A gente reconhece que o hospital já fez o que é possível para eles, né? Mas como não tem a melhora dela, a gente precisa de um hospital com mais recursos, né? Quando eles querem me dar as informações quando é hospital particular, eles querem me dar informação quando eu começo a explicar que o procedimento é via defensoria pública, eles desligam o telefone na minha cara e não me passam nenhuma informação mais. Os problemas de saúde da dona Yara começaram em 2015. Ela faz hemodiálise, já teve um AVC e tem problemas de coração. A família está desesperada. O maior medo meu, como filha, perder ela. Eu não aguento, eu não posso ficar sem minha esposa. A Prefeitura de Gravataí e o Hospital Dom João Becker lamentam a situação e informam que o hospital atende casos de média complexidade, mas o caso é de alta complexidade, tá? A transferência depende da regulação do Estado. A Secretaria Estadual de Saúde, mais uma vez, informou que não pode fornecer informações de pacientes à imprensa de acordo com a Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais. A família reconhece que o hospital onde ela está não tem condições. Isso a família disse ali. Agora, quem é que vai se responsabilizar pela vida desta senhora e de outras tantas pessoas? Ontem esse senhor aqui do Litoral Norte não aguentou esperar. A regulação, para quem não entende o que é a regulação, é uma central que reúne onde tem vaga, paciente precisa vir para cá, é ela que faz a organização. E a gente tenta perguntar por que não está sendo respeitada.
O caso deste senhor ontem do Litoral teve uma decisão do juiz para que ele imediatamente fosse levado para um hospital de alta complexidade. E a decisão do juiz não foi respeitada. Esse senhor morreu. Agora acontece com essa senhora de Gravataí. Quem é que pode nos responder, então? Por favor, nos ajudem. Como é que nós temos que fazer a pergunta? Quem sabe tem que mudar o tipo de pergunta para a Secretaria da Saúde, porque não está dando mais. Quer dizer, a gente não consegue uma explicação, no mínimo decente, porque os pacientes não estão sendo transferidos. Se não tem vaga aqui, manda para Canoas. Se não tem Canoas, vai para Passo Fundo. O Sistema Único de Saúde não é integrado. Manda para Santa Catarina, mas é responsabilidade do Estado, sim, de fornecer hospital, transporte para essas pessoas. E agora a gente está vendo as pessoas morrerem porque não tem vaga em hospital. Quer dizer, a gente não sabe. Isso é o que as famílias escutam. Queremos uma resposta. Não queremos especificamente do paciente, já que não pode falar em nome de pacientes, mas ao menos que digam: o hospital X está lotado, não estamos respeitando a determinação judicial por esta razão. É o mínimo que a gente pode esperar de uma Secretaria de Saúde. Então, alô, Secretaria da Saúde, respeitosamente, é para a gente perder a paciência. Mas, respeitosamente, a gente pede uma colaboração, porque essas pessoas precisam da informação, estão desesperadas. Desesperadas porque os familiares estão morrendo, porque não tem hospital. Ora, um estado como o Rio Grande do Sul não tem hospital, não tem vaga. Vai para Santa Catarina, resolvam. O importante é resolver e cumprir determinação judicial. Você já tem um familiar que está doente, já tem todo aquele drama de uma doença e ainda tem que correr atrás de um juiz para que o juiz determine que esta pessoa seja internada num hospital e essa decisão ela não é cumprida. Quem vai se responsabilizar por isso? Quem vai se responsabilizar por isso? A gente vai continuar aguardando, a gente vai continuar cobrando, vai continuar ligando para a central de regulação de leitos. Agora alguém vai ter que responder. E é para perder a paciência, sim. André, não te revolta? Não revolto, porque eu me ponho no lugar dessas pessoas que precisam de atendimento e não tem. E vem o familiar morrendo. E como que a gente vai ficar quieto? Não tem como ficar quieto. Não tem. Então, por favor, alguém da Secretaria da Saúde, seja quem for, responda essas pessoas, por favor. Precisam de uma resposta e, mais do que isso, precisa de vaga, precisa de atendimento. Nós vamos continuar nesses casos porque é simplesmente inadmissível. Nós vimos uma mobilização tão grande na época da pandemia da Covid, pacientes transferidos daqui para o norte do país ou vice-versa. Agora, as pessoas morrendo porque não tem vaga no hospital. Não pode, não pode. É inaceitável. 12h50 agora, faltando 10 para 1. Eu volto daqui a pouco com a previsão do tempo. E agora chegou o momento do Blocão do Esporte. É com vocês, Glauco Paz e Matheus Schenck. Esporte SBT. Oferecimento MrJack.bet. Palpite certeiro, saque instantâneo. Acesse MrJack.bet e desafie-se. Muito bem, Blocão do Esporte no ar para você. Inclusive, lembre-se, estamos também no YouTube sempre ao vivo. E se você perder ao vivo, tem no YouTube de tarde. Vai ficar ali sempre no YouTube do SBT RS. E a gente vai começar o nosso blocão hoje sem falar de dupla Grenal. A gente vai falar do Itamar. O Itamar é um jovem de 20 anos de Canoas que quer ser jogador de futebol profissional. E ele foi para o Nordeste para dar prosseguimento a esse sonho. Mas as coisas até agora não deram muito certo. Quem vai contar essa história é a Grazi Albuquerque. Itamar Prates, de 20 anos, é morador de Canoas e saiu do Rio Grande do Sul em busca de ser jogador profissional de futebol. Ele foi convidado para jogar o Brasileirão Série D pelo São Paulo Cristal da Paraíba. Por lá, assinou contrato e jogou até o clube ser eliminado da competição. Eu fui para Paraíba só para jogar 4 jogos só do Brasileirão. E depois desses 4 jogos, se a gente conseguisse classificar, eu ia ficar lá. E como não teve classificação, aí eu vim para Pernambuco daí. Eu cheguei dia 18 aqui em Pernambuco e vim direto pro alojamento do clube Centro Limoeirense, que fica na cidade de Limoeiro. Só que Itamar, que é pai de uma menina de 2 meses, não contava com problema de saúde. Toda vez que eu acordava, depois que eu comecei a me sentir mal, assim,
eu via que eu estava inchado, meus colegas de quarto também falavam que eu estava bastante inchado, que não era normal. Só que após realizar uma bateria de exames no Hospital de Limoeiro, Itamar foi encaminhado para a UTI do Hospital Agamenon Magalhães, de Recife, pois estava com insuficiência renal. Desde então, o jovem está realizando hemodiálise. Perdi as funções do rim, então eu perdi muita coisa, perdi apetite, muitas vezes eu fico sem fome, a alimentação não está certa, eu bebo muita pouca água, tá bem difícil. Com a ajuda financeira de amigos e clubes amadores de Canoas, a mãe do menino viajou até Recife para ficar com o filho. Ela alega que o clube não avisou a situação de saúde de Itamar. Não consegui entrar em contato com o empresário de jeito nenhum. Quem me atendeu algumas ligações foi o técnico dele. Portanto, que quem me avisou, me comunicou que ele estava dentro de um hospital, foi um colega de alojamento que passou meu filho passou o contato. Esse colega me mandou mensagem dizendo que era amigo dele e que o meu filho estava dentro de um hospital. Vinculado ao São Paulo Cristal, o clube alega que ele não é mais jogador da equipe. Já o Centro Limoeirense, onde o jovem estava quando passou mal, diz que não tem vínculo nenhum com ele. Itamar, que é agenciado por um empresário, não está recebendo nenhum tipo de assistência. Em tese, quem colocou a pessoa para treinar, sendo ele um profissional, já tem supostamente alguma responsabilidade nisso. E o desejo de Itamar é só um. O que eu queria é conseguir minha transferência, né? Porque aqui o hospital é muito precário e eu acho que se eu for para Canoas ou para Porto Alegre, eu acho que eu vou ser tratado melhor do que aqui. Eu nem imaginava passar por essa situação. Que drama, né? E o empresário, bom, na hora boa tá lá, na hora ruim some. Nós contatamos também um empresário que disse que não tem vínculo com o atleta. O Centro Limoeirense, que é o último time dele, também, aliás, não respondeu. Então, verdadeiramente, Glauco, ele foi largado por quem deveria ajudar. Aí já é uma questão humanitária, não é nem, vai muito além do esporte, do sonho de ser jogador. Gente, é uma vida que está em risco. E voltar para cá, atendimento melhor, ficar perto da família, ter uma perspectiva. Então, vamos ajudar, né? O Itamar. E falando em ajudar, Glauco, tá nas nossas redes sociais, para quem quiser e puder, caminhos para ajudar o Itamar, tá certo? Boa sorte para ele e para a família. Né? Legal. Olha só, vamos então falar de dupla Grenal? A gente começa falando de uma realidade completamente diferente, né? O Internacional está disposto a investir 40 milhões de reais em compras. Quanto? 40 milhões. Não, eu não ouvi direito. Quanto? 40 milha. Tá, mas como assim? Não é quem está aqui de problemas, de dívida? Está. Vamos botar na tela as compras que o Inter quer fazer? Olha aí, Glauco. O Wanderson, 24 milhões em 6 vezes durante 3 anos. Está encaminhado, tá? Junto ao Krasnodar da Rússia. Kaique Rocha, mais ou menos 4 milhões e meio de reais. Está encaminhado também o acerto junto à Sampdoria da Itália. O Vitão, cerca de 14 milhões. Esse ainda não está tão alinhavado com o Shakhtar da Ucrânia. Mas se somar tudo isso daí, vai dar mais ou menos, um pouquinho mais, né? 40 milhões. O Vitão tem ainda uma questão que ficou, parece que um ruído ali com o clube dele, que em determinado momento disse que o Inter não devolveu o jogador. Pode haver um problema. Pode, eu digo, não sei se vai, mas pode haver. Agora, é claro que essas negociações, que a gente fala de pedalar, a gente viu ali que vai ser vai ser um ciclismo e tanto. Pedalar, pagar em várias vezes e negociar, né? Fica com parte do vínculo aí numa futura negociação, porque sabe-se que o Inter não tem muito dinheiro. São todos jogadores relativamente jovens, né? O Wanderson tem um pouco mais ali, tem acho que 25, 26. O Kaique, que eu acho que ainda não mostrou tanto, mas os outros 2 jogadores, o Inter tem que fazer força realmente para manter. Pois é. Falando em fazer força, o Inter tem feito bastante força nos minutos finais dos jogos, sabia? Rapaz. Percebeu já? Meu a própria Deus. CBF percebeu e postou na rede social dela, a gente tem a telinha aí, ó. 4 jogos do Inter nesse Brasileirão que o Inter ganhou graças a gols depois dos 45 do segundo tempo. A gente tem até esses gols, foi ali contra o Avaí agora, nessa semana, 1-0 aos 51 do segundo tempo. 50, tu já tinha dormido, né? Eu tava aqui, ó, só um olho aberto, o outro já tava... E o Inter ganhou também
do América Mineiro com um gol do Moisés aos 48. Que saudade! Já passou. Moisés foi aplaudido lá na Rússia esses dias, sabia? Pode ser, lá não tem no problema CSK. nenhum. Boa sorte, Pedro. Contra o Bragantino foram 2 gols, Glauco. Aos 47 e aos 49. 2-0. Fala mal agora que esse time não tem preparo físico. Não, agora eu gostei do gancho que deu a CBF ali, tu viu? Em relação à música de sofrência. É verdade, né? O cara pra ver jogo do Inter hoje tem que ser aqui, ó. Só aqui. Sofrendo por amor ali, ó. Comendo bergamota e ouvindo Pantinha. Ou ali um sertanejo pra a sofrência. Olha ali, ó. Sofrendo por amor. Coisa linda. A dupla ali, a dupla da bergamota, né? Oktober tá em Tá alta. quase aí, né? Mesmo Tá quase que aí. seja ainda outubro. Pois é. E o Inter ainda ganhou do Fortaleza, né? 2-1, aquele jogo da despedida do D'Alessandro ali em abril. Despedida o quê? Eu tô todo jogo, eu tô lá no Grêmio. Estavas ontem lá no CT do Inter. No Grêmio, não. Tava no CT do Inter ontem, né? Tava. Dava uma visitada com a galera lá. Mas olha só, vamos falar sério também, porque na semana que vem, terça-feira, vai ter o julgamento do Rafael Ramos, aquele lateral português que teria feito ofensas racistas ao Edenilson. Eu digo teria porque tem laudo que diz que fez, tem laudo que diz que não fez. A perícia do STJD diz que há, abre aspas, fortes indícios de que houve uma injúria racial. Mas vai ser julgado terça que vem. Mas o jogador do Corinthians contratou perícias, né? A perícia feita por representantes do Rafael dizem que não. A perícia feita pelo Edenilson, que depois foi na rede social ficar indignado, a perícia contratada pelo Edenilson disse que houve sim as injúrias raciais. E aí a gente vai ver, o Rafael Ramos pode pegar de 5 a 10 jogos, pode pegar também um gancho de dias, por exemplo, 100 dias até 1 ano, mas vamos ver o que vai acontecer. E tem multa, será também? Tem uma multa de... eu até anotei aqui. Não sei se não vai terminar em... tem multa sim, tem multa. Pena pecuniária, enfim. Pois é. Mas que não se repita, olha, já é uma grande lição. Pois é. Inclusive a CBF tem plano, né? O presidente da CBF ontem disse que existe plano de que para o ano que vem, casos como esse, se for comprovada a injúria racial, o time, no caso ali o Corinthians, né, perderia pontos. Mas aí confiar na justiça desportiva? A teoria é sempre muito bonita, né? Infelizmente. Faz tempo que eu não vi o Glauco rir. Desculpa. Na verdade é para chorar, né? Vamos lá, vamos continuar aqui. Olha só, vamos falar de Grêmio enquanto o Glauco tenta se recuperar. Vou falar de um veterano, que não é o Glauco Paza. Edilson deve ser titular no Grêmio a partir das próximas dadas no carteiraço. Como assim? Carteira de idoso? Não é carteira de idoso. Sabe por quê? Por quê? Porque o Rodrigo Ferreira tem uma cláusula de renovação automática. Se ele fizer mais 9 jogos na Série B, renova automaticamente para todo 2023. E o Grêmio não quer isso. Pois é, rapaz. Eu fiquei sabendo que o Grêmio não quer o Rodrigo Ramos. Rodrigo a projeção... Ferreira. É projeção para 2023. Sim. Porque já começa a depurar, né? Não, mas assim, se o Grêmio não confiava tanto nesse jogador, por que fez essa cláusula, gente? Ah, mas aí é aquele negócio, né? Não tem tu, vai tu. Ô, Glauco, hoje também pode ser um dia decisivo para quem sabe haver público no setor norte das arquibancadas da Arena. O Grêmio está entrando na justiça com um pedido de liminar para que, de repente, haja público amanhã. A gente está vendo aí as brigas, né, que rolaram no último domingo. Só que tem um problema, né? Hoje é quinta, o jogo é amanhã. Então não sei se vai dar tempo, tá? Mas assim, o Grêmio, como instituição, está fazendo a parte dele. Até porque, vamos lembrar, a administração do estádio não tem nada a ver com o Grêmio. É da Arena Porto Alegrense. Então, como instituição, eu acho que está fazendo a coisa certa. Se vai liberar, acho meio difícil. Eu acho improvável para amanhã, mas o Grêmio visa muito mais as próximas rodadas, né? Porque se essa punição atual de 90 dias for mantida, o Grêmio vai ter esse setor fechado pelo resto do ano. Até para marcar posição. Diz, olha, que a gente não concorda, mas é injusto punir todo mundo por causa desses aí que eu nem sei o que são. Pois é. Glauco Paza, bora de gols? Bora! Olha só, ontem o Flamengo tocou 3-1 no São Paulo pela semifinal da Copa do Brasil e teve o primeiro gol do Cebolinha no Flamengo. Saudade. Esse é saudade mesmo, né? Esse é saudade mesmo. Coceira, por que será? Esse é saudade mesmo. Olha, o Glauco, olha o que fez o Jandrei, goleirão de São Paulo. Poxa vida. Gols do João Gomes, do Gabigol, o Nestor descontou e o Everton fez o terceiro no finalzinho.
O Everton no Flamengo é um negócio que eu não imaginei que ia ver, cara. Poxa. Por quê? Porque eu achei que ele ia dar certo na Europa. Não deu, né? Não rendeu. Por quê? Como por quê? Porque saiu daqui com toda a pompa, foi vendido por um alto valor pro Benfica, é jovem. Se tu perguntar de novo por que eu vou embora. Por quê? Não vou embora não. Eu tenho... Às vezes o jogador não se adapta, né? A questão... E ele não estava num clube que dá para dizer assim, o que é aquele que desponta, né? Seria geralmente um mas trampolim. Em Portugal, pelo menos dava para brigar por título ali, ser titular e arrebentar, teve né? condições de jogar, na verdade, não confirmou, né? O tal do Jesus lá não gostou muito dele, Jorge Jesus. Mas olha só, Glauco Paz, ontem também teve jogo do Corinthians contra o Fluminense, eu destaco o jogo do Corinthians, porque teve passe para gol do Yuri Alberto e o gol do Ganso. Fala dele agora. Olha o passe, o passe da criança. Linguarudo. Olha, pá, pro Renato Augusto, 1-1. O cara dá assistência, rapaz. Depois o Arias fez 2-1 e o Roger Guedes, no penúltimo minuto, empatou, 2-2. 2-2 pro Corinthians. Tá se desenhando aí um Flamengo e Corinthians, hein? Será? Everton contra Yuri Alberto. Será que o Corinthians é tão confiável assim? Esse resultado tá muito melhor do que ele foi o jogo com o Corinthians, né? Isso é verdade. Isso é verdade. E aí, será que... Bom, não sei. Será? Não sei. Glauco, teve ainda gols da Liga dos Campeões. Queres chamar essa matéria? Claro. Na linda voz de Matheus Schenck? Então vem matéria. Essa história de querer sair jogando bonitinho toda hora, um dia ia dar ruim. Ontem deu. Gol do Rangers, da Escócia, 1-0 no PSV, lá na Holanda, e classificação escocesa para a fase de grupos. Quem não fez gol, mas passou, foi o Copenhagen, da Dinamarca. E nem dá para dizer que foi um chocolate, viu? 0-0 contra o Trabzonspor, na Turquia. E ontem ainda rolou golaço do Petkovic. Não é aquele Petkovic, mas ele fez bonito, igual o Pet fazia. Dinamo Zagreb, classificado 4. Bodo Glimt, da Noruega, fora 1. Atenção, sorteio. Diz que tem o sorteio aqui. Não sei, cadê? Tá ali? Tá aqui. Sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões. Do quê? The Champions! Escuta aí que é melhor, escuta aí. Vamos ver, Vitor. Tem o Nagelsmann também do Bayern. Eu gosto muito também, falando de jovens, né? O Nagelsmann é mais moço, se eu não me engano, do que o Benzema. Você também tem. Agora, tem treinador que é maior que o time, tipo o Pep Guardiola, né? O Nagelsmann ainda tá um pouco jovem, né? Até pela idade, né? E pelo clube que ele dirige. Mas assim, o que o Pep já faz... mas só tem 2 Champions. Sim, mas as que ganhou em 9 e 11 são absurdas. Com o ótimo que eu vi jogar, que foi aquele Barcelona do Guardiola de 8-12. E aí o monstro... campeoníssimo Carleto Ancelotti como atleta. E olha o nosso Vini aí. Que fez, as cenas da comemoração foram as melhores do Ancelotti. Ele com o charutão. O charutão dele, a dança do Ancelotti, depois as férias, mas aí focalizando, aí deixa quieto. E aí, bom, cena do Real Madrid comemorando foram 14 vezes, né, Dom? Ô, Glauco Paz, para quem quiser acompanhar o sorteio na íntegra, ao vivo, tá lá no YouTube do SBT Esportes. Mas você vai fazer o seguinte, você vai primeiro terminar de ver o SBT Rio Grande, depois você vai pra lá, combinado? Primeiro nos dê audiência aqui. Agora eu gostei dessa história, tem treinador que é maior que o time. Tem. Guto Ferreira, por exemplo. Ele é literalmente maior, né? Mas eu acho que isso é um pouco preconceito. Mas tudo bem. Mas que coisa... Ô, Schenck, tá legal, né? O sorteio tá legal. Vamos lá. Alô, como é que é o nome do amor mesmo? Amor, esqueci o nome. Do amor. Querida. Ô, Glauco Paz, olha só. Beijo. Glauco Paz, te liga, Glauco Paz. Olha só, teve uma torcedora, se liguem aí, pessoal, que eu vou pular a ordem aqui. Teve uma torcedora lá na Espanha que ficou muito irritada por uma cena muito curiosa. Olha aí. O mascote foi lá, do Málaga, da Espanha, e deu um tapão só pra um. E a guriazinha, Glauco? Rapaz, olha o sentimento dela. Mas olha que vem o rancor, hein? Não é só tristeza, vai vir rancor também. Olha a carinha. Olha o rancor, Glauco. Abriu o beiço ali, tá? Meu Deus! Esse mascote aí tá marcado na paleta. Tem uma informação. Esse mascote estava estreando nesta noite aí. O mascote foi um concurso lá no Málaga, ele venceu e esse dia aí era a estreia desse mascote. E despedida, pelo jeito, né? Pelo menos pra essa menina aí. Cara, mas que maldade, olha a carinha dela. Todos os sentimentos, né? Alegria, tristeza e rancor. Esse mascote ele tem que aprender que algumas meninas, não vou dizer
todas. Mas o comportamento se repete, sabe? Assim, bom, deixa pra lá. Eu não vou falar mais, senão eu vou chamar que é... Não, deixa assim. Olha só, então. A gente vai encerrar o blocão de hoje com uma imagem muito legal, né? Da dona Alzira. Ela tem 99 anos, é de Novo Hamburgo. E é colorada fanática e ganhou o bolo personalizado do Inter. Olha que coisa fofa. Olha ali, querida dona Alzira. 99 anos. Isso, tá chegando no centenário. Inclusive, os netos dela falaram que já estão projetando uma festança pro centenário. Sem dúvida. E outra, deve ter sido colega do André Har. Assim, ela tem a mesma idade, mais ou menos. Mas querida, né? Querida, com toda a vitalidade ali, comemorando com o bolo do Inter. Parabéns pra dona Alzira. Quando ela tinha 20 anos, estava começando a faculdade, né? Mais ou menos, assim. Mas nós estamos bem conservados, né, dona Alzira? Beleza? Olha só. Muito obrigado, a gente tem mais esporte amanhã e depois do intervalo tem previsão do tempo, tem André Har, tem Stael Cias, tem São Pedro, tem todo mundo para falar como vai ficar o tempo. Até já. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande para um recado muito importante. O Grupo Ângelos está há mais de 50 anos atuando na promoção da qualidade de vida aqui no Rio Grande do Sul. Mas não se preocupe, porque eles não pararam no tempo. A prova disto é que o plano entrou de cabeça no mundo digital. A partir de agora, você pode conhecer todos os benefícios de cada um dos planos e comprar através do site www.angelos.com.br/vendas. No site, você consegue consultar cada uma das assistências, seguros e também benefícios. Em poucos cliques, você já fará parte da maior empresa de cuidados familiares do sul do país e poderá aproveitar os benefícios em saúde e os descontos do Clube de Vantagens. Quer garantir um estilo de vida mais inteligente? Acesse www.angelos.com.br/vendas e aproveite. O cuidado e a qualidade de vida estão a apenas um clique de você. Tá aí, um abraço aos amigos do Clube Ângelos, Plano Ângelos. E agora o nosso assunto, atenção, é a previsão do tempo. Meteorologista Stael Cias, temos muitas informações importantes do tempo para os próximos dias, não é mesmo, Stael? Verdade, André. Muito boa tarde a você que está nos assistindo. Olha, o parquinho agora não é mais a gangorra térmica, ficou para trás. O que a gente espera para os próximos dias é uma verdadeira montanha-russa da temperatura. Antes, eu vou mostrar aqui está a montanha-russa. O que vai acontecer? A temperatura vai subindo, 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 subindo. No sábado passa dos 30 graus. Tem frente fria, tem chuva, tem vento e depois começa a despencar a temperatura, trazendo de volta o inverno no domingo. Um dia inteiro de sensação de frio, que tem instabilidade, que tem sol e até mesmo possibilidade de alguma precipitação invernal, aquela chuva congelada lá nos pontos mais altos da serra. Uma pequena possibilidade, mas existe. Então é isso, André. A gente vai testar a nossa saúde nesses próximos dias. Vamos aproveitando esses dias, olha as imagens agora ao vivo de Porto Alegre, a gente vê esse céu azul, céu de brigadeiro, tempo firme, que vai seguir durante grande parte ainda desta quinta-feira, na sexta, o sábado também por aqui no norte do estado com essas condições. A temperatura não para de subir até lá e depois vem então essa virada na temperatura que realmente vai ser um teste aí para nossa saúde. Sábado, verão, domingo, inverno. Exatamente, sem escala. O que a gente tem agora no Rio Grande do Sul, a gente vê aqui o mapa todo do Brasil, a gente vê o Rio Grande do Sul com algumas nuvens aqui avançando do Uruguai em direção à fronteira sul, então atenção, Jaguarão, Santa Vitória do Palmar, Chuí, até mesmo Pelotas, Bagé, com possibilidade nas próximas horas de pancadas de chuva e pode até chover forte, mas é muito restrita essa região. Grande parte aqui do Rio Grande do Sul e mesmo os outros estados do sul ficam sob a influência desse ar mais seco e quente. Vamos colocar aqui o mapa do Rio Grande do Sul para hoje à tarde, que a gente já traz as informações que a gente espera então para as próximas horas. 30 graus lá em Santa Rosa, 26 em Santa Maria, que hoje já teve vento norte persistente lá com rajadas mais fortes, 24 graus em Caxias do Sul, 25 em Novo Hamburgo, Pelotas também e 28 graus em Uruguaiana, que está dentro daquela área, né, de risco de alguma possibilidade de chuva para as próximas horas. Agora, André, olhando a previsão para Porto Alegre nos próximos dias, a gente vai ter uma ideia exata dessa montanha-russa da temperatura. Hoje a gente pode chegar aos 27 graus,
Amanhã 28, depois de um amanhecer de 15. Lembra a primavera, né, André? Porque tem essa variação térmica entre o amanhecer e a tarde, que pode até trazer alguns nevoeiros. O sábado chega a 30 graus, mas veja, tem um ícone de chuva aqui, mas isso só vai acontecer no final da noite. O sábado é proveitoso, tem que passar filtro solar para aproveitar, lagartear, curtir o sábado de sol, lavar roupa, botar tudo em ordem. Se preparar para a chegada do frio. Se preparar, botar aquelas cobertores, o edredom para pegar um sol, lavar aquela roupa, porque aí o domingo, vejam só, a gente sai de 30 para 14. Esses 9 graus que a gente tem aqui não é para o turno da manhã. Porque no domingo o frio vai ganhando força da tarde para a noite. É à noite que nós vamos ter 9 graus no domingo. Então, se a tarde vai estar já frio, a noite vai ser gelada, a sensação térmica será ainda menor. Agora, em 24 horas, no sábado, a gente vai ter uma queda de 20 graus, em né? muitas regiões, uma virada... De sábado para domingo. De sábado para domingo, uma virada de 20 graus. Realmente, olha, é uma das maiores viradas de temperatura que a gente vai registrar em 2022. Pelo menos até agora, a gente não teve uma virada tão radical. E, claro, isso preocupa porque pode trazer vento forte do sábado para o domingo. E no sábado começa, né, uma das maiores feiras, né, agropecuárias do Brasil, que é a Expo Inter. A gente trouxe aqui detalhes da previsão para quem for lá aproveitar, curtir e se divertir na Expo Inter. Claro, tem chuva aqui no sábado, mais concentrada na metade sul, em grande parte do dia. O próximo mapa é a chuva para o domingo, que a gente vê que em termos de quantidade de chuva não se prevê volumes muito altos, mas tem essa possibilidade da virada mais forte na temperatura que pode trazer vento. Vamos para o mapa, para a tabela de Expo Inter. Então aqui a gente tem, veja, grande parte dos dias com sol, alguma chuva lá na quinta-feira e aqui também a virada na temperatura de sábado para domingo, dando essa arrancada na Expo Inter, que sempre tem de tudo um pouco, né, André? Porque é um período de transição e é normal a gente ter esses altos e baixos durante a feira. Bom, tá bem. Então, nós vamos nos preparar para o verão e para o inverno. Obrigado pela audiência. A gente se encontra amanhã. Até lá.